37. Livro do profeta Ezequiel 37. Eu vou lendo aqui, eu não sei se eu vou ler inteiro, mas eu vou até onde o Espírito Santo está guiando aqui. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez passar em volta deles, que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu ó sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, e profetiza o Filho do Homem, e disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir às vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, vivereis, e vos proporei a vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e fiz, e disse o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Como nós sabemos, estamos diante da palavra, onde o Senhor veio até o profeta Ezequiel, e ali num tempo em que os israelitas estavam ali naquele exílio, não sei se é a palavra certa de eu dizer aqui, na Babilônia ali, e ali nós conhecemos que a palavra do Senhor chegou no momento a Ezequiel, no momento em que aquele povo, todo aquele povo israelita, eles já não tinham mais esperança, onde aquele povo israelita, eles já tinham perdido a fé. E o pior, se nós olharmos mais atrás, eu acho que no capítulo 20 de Ezequiel, aquele povo israelita, eles já estavam vivendo conforme o povo que levou eles a cativeiro vivia. O povo ali já estava vivendo da maneira que Deus não se agradava, porque eles já estavam vivendo no costume daquele povo que os levaram para lá. Mas olhando esse texto, nós começamos a ver que o profeta Ezequiel ali, Deus, como ele fala no início, o Senhor foi sobre ele,
E ali Deus mostra para ele o caminho. Deus mostra para ele ali o que estava por vir, o que estava por acontecer, o que aconteceria com aquele povo que novamente ia poder ter esperança, novamente ia poder crer ali. E como nós vimos, como eu fiz a leitura inteira, nós vemos que no final o texto nos dá a entender ali, Deus já estava falando para Ezequiel que o povo novamente, que estavam sem vida, que estavam se sentindo mortos, e ali aqueles ossos não representavam só a morte física não, mas ali aqueles ossos, eles representavam a morte espiritual, porque o povo já tinha morrido praticamente em espírito ali. Mas Deus, ele nos mostra ali, e Deus, ele começa a nos mostrar a lição. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto aqui é a lição da gente ter fé. É a lição de, como já foi falado também nessa noite, de nós depositar a nossa confiança em quem? A nossa confiança em Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, aquele que nos libertou, aquele que tirou esse povo daquele cativeiro, e aquele Deus que também nos libertou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando a palavra dele, pregando a palavra dele, ensinando a palavra dele, resgatando através das nossas palavras aquilo que ele transmite para nós, também dando vida para aqueles que se sentem sem vida, dando esperança para aqueles que não têm mais esperança. E aqui a primeira lição que nós vemos é a fé, porque Deus, ele fala para Ezequiel aqui, ele pergunta para Ezequiel se ele está vendo aqueles ossos ali, e ele faz Ezequiel passar por ele, e ele pergunta para Ezequiel: porventura poderão viver esses ossos? E nós vemos rapidamente que Ezequiel, o que ele responde aqui? O Senhor pode, o Senhor é o que diz, Senhor. Sabe por quê? Ezequiel, ele já confiava no que Deus poderia mostrar para ele ali. Ezequiel, ele acreditava, porque Deus é aquele que nos dá a resposta para a hora que nós precisamos. Porque Ezequiel, ele já via ali que já não tinha mais esperança ali, a fé de muitos já estava desfalecendo, mas naquele momento ali, ele estava entendendo o que Deus poderia fazer, ele estava entendendo que Deus, o Deus poderoso, aquele Deus que andava com ele, aquele Deus que andava com o povo, mas às vezes o Deus que anda com nós, e aquele povo tinha esquecido de quem era Deus, estava deixando Deus de lado. E muitas vezes na nossa vida, quantas vezes nós esquecemos de onde que Deus nos tirou, nós esquecemos de onde que nós veio, e deixamos as coisas do nosso dia a dia atrapalhar a nossa comunhão com Deus, deixa algo tirar a nossa fé, tirar a nossa esperança de acreditar que a nossa vida está na mão de Deus, que nós servimos um Deus que tudo pode, nós servimos um Deus que tudo pode fazer. Amém. Ezequiel ali, ele fala para o Senhor: o Senhor é aquele que pode me dizer. E Deus diz para ele: então profetize sobre esses ossos, e você vai ver que eles voltarão a ter vida. Aleluia, glória a Jesus. Outra coisa que nós entendemos aqui, além da fé, é que o Deus, ele é poderoso para fazer. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele dá autoridade para nós pregar em nome dele. Deus dá autoridade para nós falar no nome dele. Só que às vezes nós nos limitamos ali. Sabe por quê? Às vezes falta fé. Tem coisas na nossa vida
que nós mesmos deixa diminuir, porque nós não acreditamos naquilo que o próprio Deus nos falou. E Deus aqui está falando para Ezequiel: profetiza ali, que você vai ver que vai ter vidas ali nesse osso. E Ezequiel começa a profetizar. E a palavra ali, como nós já lemos aqui, começa a falar que esses ossos eles começam a se movimentar. Esses ossos começam a fazer um movimento ali. E Deus fala aqui que: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Mas aí no versículo em diante começa a vir nervo, começa a criar carne ali. Sabe o que é Deus fazendo? Muitas vezes na nossa vida, parece que nós temos o desejo de parar. Muitas vezes na nossa vida, isso é o lado humano. Parece que nós queremos estacionar, nós queremos abandonar. Porque às vezes o desejo da carne, ele nos atrai mais que o desejo do Espírito. O desejo da carne muitas vezes parece que nos satisfaz mais. E esse é o caminho da ruína. Esse é o caminho da perda. É o caminho da perdição na nossa vida. Porque foi desse jeito. O povo que foi levado ali cativo, eles